Bom dia, meus amigos do Facebook, ao vivo mesmo, aqui da casa do Jairo, na Avenida da Saudade do Passaré, Fortaleza. Hoje é o dia 20 de março de 2022, domingo. Você pode olhar o calendário, que o dia de hoje foi igual em 1983, 1938, outros mais, tá certo? Hoje seria aniversário da dona Iracema Carvalho, a grande Nora Ney. Não conheço minha biografia, nem quando ela nasceu, eu sei que ela veio muito nova. Era mulher do Jorge Goulart. E eu me lembro o seguinte, uma vez, do programa Um Instante Maestro, a Nora Ney mais o Jorge Goulart, mas que foi 85 mais ou menos, estavam no programa do Flávio Cavalcante. E ela muito preocupada porque o Jorge Goulart tinha extraído a traqueia com câncer, ele não podia mais cantar. E estava lá o Agnaldo Raiol interpretando as músicas do Jorge Goulart. A Voz do Morro, aquela música, muitas músicas dele. Aí a Nora Ney se apresentava muito preocupada. Depois Jorge Goulart passou a fazer shows dublados, o CD tocando e ele imitando o que estava falando, que ele não falava mais. Resultado, morreu a Nora Ney, morreu o Flávio Cavalcante, imponente daquele smoke dele no programa, e o Jorge Goulart já veio morrer no século novo, quando ele veio ao show no Calavelli e quando voltou, morreu. Não se quer culpar o Calavelli, mas olhe bem, vieram ao Calavelli assim, quase sucessivamente. Jorge Goulart morreu, Roberto Silva voltou, morreu, o Arthur Marques de Souza Filho, ou seja, o Noite Ilustrada veio, morreu. O Roberto Silva veio ao Calavelli, morreu na volta. O pessoal assim, né? Eu não sei o que houve, né? Então eu comentei na época, que coincidência. Bom, então a Nora Ney, essa mulher, cantava, aliás, eu rodo as músicas dela, são músicas de alta qualidade. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho. A guerra não adianta. 25º dia de guerra na Rússia com a Ucrânia. Já diz que o Xi Jinping, falando com o Biden, via conferência, disse que o negócio era procurar a paz. Falei também do show verdadeiro Roberto Carlos, o Putin, que fez um show com 100 mil pessoas no estádio lá de Moscou, no qual se realizou a final da Copa de 2018. Agora, esse pessoal deve ter sido o pessoal da Mortadela do MST, né? Alguém ganhou um dinheiro, você vai ganhar tanto para ir ao show, né? Porque a Rússia tem milhões de habitantes, não é uma porção de 100 mil pessoas que vai dizer que o Putin é o ídolo. Basta ver as 16 mil pessoas presas porque fizeram manifestações nas ruas de Moscou contra o Putin. Aliás, um indivíduo desse devia ser logo preso, porque aí ele está tentando uma terceira guerra mundial, porque você querer impor que a Ucrânia fique desmilitarizada, a Ucrânia não se inscreva na OTAN. Aliás, ela não deve inscrever-se, porque ela não... A Ucrânia, para quem conhece o mapa geográfico do mundo, ela não tem limites com o mar, com o Atlântico Norte, não tem. Ela não tem. É como se o Brasil quisesse entrar na OTAN, quando o Brasil pertence ao Atlântico Sul e o Atlântico Norte é outra coisa, né? Lá, os mares que banham
a Ucrânia são o mar, é o mar Morto, né? É o Mar Morto, e o Mar de Azov. Esses dois mares são mais fechados, são bíblicos, porque a Polônia é quem faz limite com o Oceano Atlântico Norte pela esquerda e pela direita com a Ucrânia. É só olhar o mapa. Nós temos que rezar, porque o próprio patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, acho que ele foi descortês com o Papa Francisco, quando em diálogo ele disse que apoiava o Putin. Ele devia ter ficado calado, era muito melhor. Porque aí nós estamos numa situação. A Índia e a China possuem no somatório praticamente 1/3 da população do mundo. A China vai a quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e a Índia chega perto também. Sem se falar no Japão, acho que somando Alemanha, Brasil, Estados Unidos, México, o Canadá e outros países, os Países Baixos, a Dinamarca, a Suécia, a Bélgica, a Holanda, aqueles Países Baixos, a Suíça e outros, eu acho que o somatório e a União Europeia, somando tudo, eu acho que o somatório militar preparado da Índia e da China e países comunistas, do Maduro, que é aplaudido pelo larápio de 9 dedos, vocês sabem quem é, né? Você não vai votar nesse, você não é doido? Então, é bem difícil, né, a situação. Então vamos rezar para que esse novo Hitler, esse Putin, ele se suicide. Que ele se suicidando, ele faz um grande favor à humanidade. Bom dia para vocês, né? Hoje me fizeram umas perguntinhas para hoje, tudo sobre inquilinato. Uma renovatória de locação, uma purgação de mora e outras coisas mais. Eu vou responder mais tarde. Então, falar agora de uma coisa, pessoal. A Record está divulgando nas redes sociais que o PT ingressou com ação de reparação de danos morais contra a Record porque divulgou aquelas notícias do Carvajal, Hugo Carvajal, general venezuelano, que ainda está preso lá em Madrid, ele é da inteligência, e que ele está apresentando documentos suficientes para provarem que o Lula recebeu dinheiro da Venezuela para ser eleito e eleger a Dilma também. O PT recebeu. Inclusive agora, todo mundo sabe que o Lula foi lá à Espanha com o dinheiro nosso, porque o Lula nunca gastou um centavo para viajar. Vocês têm que saber disso. O dinheiro brasileiro está sendo utilizado por ele para fazer uma propaganda negativa do Brasil, lá fora. Aí ele foi lá tentar falar com esse Carvajal, não conseguiu. Foi até o partido de esquerda de lá, que é o Podemos, não é o daqui, que tem sede em Valência, na Espanha. E agora o Carvajal resolveu ficar caladinho, não quer mais nada. A Cristina Segui, que é uma jornalista que vem divulgando, está de vez em quando vendo as coisas. A Record leu toda a carta, leu parte, mas colocou nas redes sociais a carta que o Carvajal entregou às autoridades lá de Madrid, contando tudo, desde a fundação do Foro de São Paulo, pelo Lula, Fidel Castro, Ciro Gomes e outros esquerdas. Entendeu? Agora, eu vou dizer uma coisa.
o que a Record fez? Ela divulgou tudo sem comentar, sem ofender, sem nada. O que diz o artigo 220 da Constituição Federal? A liberdade absoluta de imprensa, doutor. A liberdade absoluta. Vamos aqui outra coisa. Com certeza, PT, você vai perder. Tudo eu prevejo. Quem é que comete ou pratica danos morais contra um partido que entregou o Brasil a uma desgraça tão grande que o Bolsonaro tem lutado. Olha, a luta do Bolsonaro é contra a Rede Globo, que se chama de consórcio de veículos de imprensa, o que é mentira. Mentira, porque é o consórcio de veículos da Globo. Quais são eles? Correio Brasiliense, Estadão, Veja, Isto É, a Datafolha, a CBN Globo, a Rádio Globo, que eu não sei se eu tenho mais agora, é CBN, e o Sistema Globo de televisão, que transmite futebol e que faz cadeia, ou é reproduzido aqui no Ceará, pelo canal 10 Verdes Mais. A gente assistindo aquele jornal hoje com aquele César Trailer, rapaz, ele é pior ou igual a Maju, entendeu? Quero dizer para os senhores que eu acho ridículo tudo isso, porque existe um apoio do nosso Supremo Tribunal Federal. Vamos ver lá a história bem boazinha. Eu já toquei nesse assunto e viralizou ontem nas redes sociais a mesma coisa, com mais profundidade. Será que o ministro Excelso ministro Alexandre de Moraes vai ter coragem de fechar a Jovem Pan, especialmente fechar a boca do Augusto Nunes? Porque o Augusto Nunes ele abre o verbo tranquilo, ele dá os qualificativos, os adjetivos que definem, no dizer dele, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski e outros. Senhores, o que foi noticiado que a AGU ingressou com uma ação pedindo para que o Supremo Tribunal Federal não desrespeitasse mais, através de decisões monocráticas, conforme prometeu o ministro Luiz Fux quando assumiu a presidência do STF, pediu para que todas as decisões para proibir a proibição dos canais de redes sociais somente fosse acatada pelo plenário do STF. Mas aí não deram ouvidos não. Aí veio o senhor ministro Alexandre de Moraes mandando que o Ministério da Justiça, acho que o prazo termina amanhã, em 5 dias, informe sobre a extradição do jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Senhores, se já foi uma excrescência a prisão do Oswaldo Eustáquio, da Sarah Winter, do deputado Macedo, do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, agora do Alan dos Santos, Zé Truvão também. Do Alan dos Santos é pior ainda, porque o Supremo, se ele exigir da justiça norte-americana, que eu acho difícil, o cumprimento de uma carta precatória ilegal, inconstitucional, que fere todos os pactos firmados entre as nações, fere a Constituição brasileira, fere a Constituição norte-americana, porque o preso político, é o caso da prisão política. O americano não tolera, não extradita. A Interpol também não coloca na relação vermelha de procurados pela polícia. Agora vejam uma coisa. Vejam uma coisa. Ontem eu estava em casa, liguei no Jornal Hoje
foi lida a decisão do Alexandre de Moraes. Não tem um só dispositivo constitucional ou legal ou até uma portaria qualquer que possa dar abrigo a essa decisão. Aí, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Esse artigo, ele impõe que toda sentença, que seja interlocutória ou definitiva, seja fundamentada. Aqui, o juiz daqui tem o maior cuidado. Vamos ver aqui o juiz que vai aplicar uma pena no réu. Ele age no cotejo dos autos, dentro das diretrizes do artigo 59, a prova testemunhal, 59 do Código Penal, vislumbra-se que o réu praticou os crimes tal. Rapaz, o jeito não dizer. Ninguém sabe se esse processo é criminal ou se não. Ninguém sabe, quando chamam de inquérito do fim do mundo, quando é que vai haver a instrução criminal no processo do Daniel Silveira, porque o artigo 400 do Código de Processo Penal diz que tem de ser em 60 dias. Quando é que esse inquérito vai terminar? Prorrogando 60, 90, 100 dias? Que diabo é isso? Eu não vou falar disso. O artigo 10º do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito deve ser concluído em 10 dias quando o réu está preso, em 30 dias quando está em liberdade, e nos 15 anos onde pode ser até 30 dias da prisão em flagrante, e as prorrogações não são infinitas. Um inquérito que está em plenário, ou seja, está no STF desde o dia 14 de março de 2019, desculpe aí o espírito, ninguém pode editar, o velho comigo, são 82 anos, é horrível, né? 2019, numa condição de se ter um inquérito desse, completou já 3 anos de instaurado. Fica esse Luiz Fux, presidente do STF, vem fazendo pronunciamentos, como ele fez ao assumir, dizendo que todas as decisões serão revistas pelo colegiado. E até hoje eu não ouvi falar disso. Agora mesmo, a maior cara de pau com a devida vênia, viu, seu ministro Luiz Fux? O senhor disse publicamente, quando foi abrir os trabalhos do Congresso do STF, disse que todo mundo está cumprindo a Constituição Federal, todo mundo está dentro das instituições democráticas. Rapaz, isso é mentira, doutor, isso é fake news. O gabinete do ódio, cadê esse gabinete do ódio? O gabinete do ódio, para a população brasileira, e para mim, para o Jairo, toda ela está, sabe onde? Está exatamente no medo que nós temos, especialmente do excelso ministro Alexandre de Moraes. Agora, querer tapar a boca do Telegram, suspender as atividades do Telegram no Brasil, equipar o Brasil ao Irã, a Cuba, a Venezuela, a Rússia e outros mais, isso é o maior absurdo que pode haver. Agora, por quê? A vontade que a gente sente, e hoje eu vim com o motorista de táxi aqui para o Passaré, e ele me disse, como é que nós podemos tolerar o Supremo quer jogar de goela abaixo da população brasileira um cara que arrombou o Brasil, rapaz, o Lula? Então é preciso, rapaz. Outra coisa que eu prevejo, prestem bem atenção, o Geraldo Alckmin ainda está em cima do muro. Está havendo uma previsão, olhem bem o que pode acontecer. Desculpe aí qualquer coisa que é humano, né? O que pode acontecer? O Lula já tem como certo o Geraldo Alckmin na vice-presidência para concluir as eleições de 2022.
Aí vem a Polícia Federal para concluir uma investigação sobre os 3 milhões de reais recebidos pelo Alckmin, supostamente recebidos. Divulga agora essa delação, justamente porque só agora foi permitida a publicação. Isso faz crer que o seu Geraldo Alckmin não é muito cheiroso, não. Ele é parceiro do Lula, parceiro. Só que o Lula é condenado pelo juiz. Porque como é que se julga suspeito só o Sérgio Moro, se a outra juíza, a doutora Gabriela, não sei de que lá, também fez a instrução criminal, especialmente do sítio de Atibaia, do Instituto Lula, participou da instrução do processo lá do... Isso eu não assisto nas redes sociais, lá, processo do Guarujá. Aí, tudo programado, mas o Geraldo Alckmin está com o pé na frente e outro atrás. Nós bem. O Eduardo Leite, que confessou publicamente que é gay, ele fez muito bem, que ele é um cara muito digno e um cara muito popular, ficou frustrado quando foi preterido pelo João Dória nas prévias do PSDB para concorrer ao cargo de presidente da República. Então, está havendo, no meu entendimento, né, algo entre o Geraldo Alckmin e o Eduardo Leite. Até o dia 2, a porta partidária está aberta. Eu não chamo janela porque ninguém entra por janela, ele entra e sai pela porta. O que é que eu estou pensando? Que o Eduardo Leite vai se mudar para o PSB, vai ser candidato à presidência pelo PSB, e Geraldo Alckmin vai ser vice dele, e o Lula, ó, vai ficar doidinho, procurando aí qualquer poste, pode ser até o Fernando Haddad de novo, descarado Fernando Haddad, um dos maiores ladrões da Prefeitura de São Paulo, para ser vice dele. Agora vocês vejam, você vê nas redes sociais, o Lula diz que o seguinte, que o Bolsonaro é burro, mentiroso e está destruindo o que nós destruímos. É o subconsciente falando. Está destruindo o que nós destruímos. Ele destruiu mesmo o Brasil. Aí vem a Dilma também nas redes sociais, colocada pelos canais de internet, que ela diz que o Bolsonaro está destruindo a nossa destruição. Vai ser mais ou menos que ela faz destruição. Ninguém fala que construiu nada. Bom, pessoal, eu acho que de política... Agora, eu queria dar um recado. Será que vocês vão ter coragem de reeleger ou de eleger candidato apontado pelo Camilo Santana, do PT, depois do escândalo do PV, hospital de campanha do PV? Pergunta aí quantas pessoas se internaram lá. Nenhuma. O que houve, o hospital do PV só fez prejudicar o esporte, que o PV ficou inativo e está inativo até hoje, por causa desse hospital. E o hospital não funcionou. Por que também falou-se que o prefeito José Sarto, apoiado pelo Camilo Santana, governador do Ceará, porque que ele também foi denunciado criminalmente por corrupção, com esse José Sarto, ele, garotão dele, o irmão dele é o Pídio Nogueira. Outra coisa, dizer que uma pessoa ilustre que eu conheci, chamou-se, não sei se está vivo aí, nunca mais nem ouvi falar, deve estar vivo, Eudoro Santana, pai do Camilo Santana, aqui para nós. Camilo, se você soubesse o que o povo fala de você, não está no gibi. Se o PT soubesse o que o povo fala dos governadores do Nordeste, dessa Fátima Bezerra, que é triste, é lamentável o que ela faz lá no Rio Grande do Norte,
esse Wellington Dias lá do Piauí, que preside o consórcio Nordeste e que comungou na roubalheira dos respiradores pelo ministro da Dilma, Carlos Gabra, que foi em parceria com aquele prefeito de Araraquara, do PT, como é o nome dele, que teve o Toninho do PT, que foi um dos assassinados na trilha sonora de assassinato que veio desde Celso Daniel. Assisti até uma live do Bolsonaro antiga, rapaz. O Bolsonaro já reclamando, aquele tempo de deputado e tudo, ele reclamando de coisas contra o poder legislativo. E o pior também, tem na campanha dele, vocês podem assistir, ele faz um relato, desde a morte do Celso Daniel, quantos morreram porque eram adversários do PT. Ele não acusa ninguém não, ele só faz dizer muita coincidência. Sei lá se vão querer me matar. Ele diz lá abertamente. Não custou muito, ele foi vítima dessa facada que ele levou lá em Juiz de Fora, desse cara Adélio Bispo de Oliveira, cujo quarteto de advogados famosos chegou de jato particular à sede da polícia, para onde seria levado o Adélio Bispo em flagrante, antes de ser encaminhado para lá. Mas o pior, vou recordar aqui, quando um dos advogados disse lá que, Adélio, não se incomode que os honorários sua mãe está resolvendo. E ele respondeu, a minha mãe já faleceu há 10 anos. Isso é ridículo, pessoal. Aí vem outra coisa. Vem, vou reformar, não vou recuperar a memória. Eu não tenho esse negócio de tudo aqui meu é de improviso e de memória que eu não enxergo, a não ser com os olhos dos outros, não é? Vou recordar. Vocês se lembram? Isso aí está sendo investigado agora, ainda. Porque até hoje se acusam a família do Bolsonaro e ele como mandante da morte daquela vereadora Marielle e do Aderson Gomes, que era o motorista dela. O pior é que só agora que se conseguiu examinar os celulares dos advogados do Adélio. E vai ser descoberto o mandante, porque tudo leva a crer o seguinte, prestem minha atenção. Esse jornalista John Green, que é do Intercept, que fez aquela confusão com gravações do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que não levam a suspeição nenhuma, ele tinha interesse em que o marido dele, ou mulher dele, porque eu não sei quem é o marido, porque eu chamo de marido, suplente deputado Batista Miranda, assumisse. Ele era suplente do João Williams. João Williams era deputado federal e, segundo falam, não sei, estou dizendo que eu escuto, João Williams, com medo, vendeu o seu mandato, renunciou por R$750 mil naquela época, e quem assumiu foi o Batista Miranda para ser deputado permanente. Eu já ouvi ele dizer publicamente na tribuna, meu marido, ele diz em entrevista, o John Lee. Aí, tudo que se encaixa para se ter uma noção da coisa. O John Williams disse que tinha medo de ser morto. Isso aí todo mundo divulgou. Apareceu lá na Câmara Federal uma tentativa de álibi para o Adélio Bispo, esse que deu a facada no Bolsonaro. Que álibi foi esse? Já disse a vocês que álibi é uma prova documental de que o réu não estava na cena do crime. E apareceu essa prova como se o Adélio Bispo tivesse marcado ponto na Câmara Federal no dia e hora do crime lá em Juiz de Fora. Só que o negócio deu errado, porque os que assistiram, todos aqueles que assistiram às cenas de agressão a Bolsonaro,
ouviram, e os vídeos mostram, os caras que estavam assediando possíveis coautores dos crimes, dizendo, agora não, Adélio, agora não, Adélio. Aí aparece a imagem de todo mundo mostrando a verdade da coisa. Eu sempre relembro isso, porque se tem que refrescar a memória da população. Agora eu queria mais uma vez pedir, e Celso ministro Alexandre de Moraes, e Celso ministro Luiz Edson Fachin, e Celso ministro Luiz Roberto Barroso. E agora, não, vou pedir, cumpra a Constituição, pelo amor de Deus, porque, modesta parte, viu, rapaz, os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na boca da população, os nomes estão mais sujos do que puleiro de pato, rapaz, do que puleiro de galinha, do que galinheiro, rapaz, é um negócio estúpido. E o pior agora, em plena campanha eleitoral, que vai começar a partir do dia 2, dia 3, né, que é domingo, o ministro Ricardo Lewandowski, segundo divulgações da Jovem Pan, que eu ouvi, eu escuto a rádio Jovem Pan, que entra em cadeia com a televisão Jovem Pan. Ele, mais o Rodrigo Pacheco, eles se reuniram para modificarem a lei 1079, de 10 de abril de 1950. Essa lei ela foi recepcionada pela Constituição Federal e aplicada na cassação do Collor de Mello e da Dilma. Então, o Ricardo Lewandowski já ficou famoso porque publicamente ele desmoralizou a Constituição brasileira, rasgou em plenário do Senado Federal. Todo mundo assistiu, doutor. Digo já. Criou essa comissão com 11 membros, só com o pessoal da esquerda, com o propósito de modificar essa lei, que ela é uma lei bonita. Apenas um dispositivo dela foi revogado pela Constituição Federal, o artigo 52, parágrafo 1, que diz que o presidente ou ministro supremo, inciso 1 e 2, um primeiro e segundo, que for empichado, terá suspenso seu direito de exercer funções públicas por 8 anos, enquanto ela dá o prazo de 5 anos de função pública. O tempo, né? Eles querem colocar uma coisa ridícula, aliás, duas. A primeira é atribuir ao presidente da Câmara Federal, ninguém fala em Senado, ninguém fala, o prazo X para ele colocar os pedidos de cassação de presidente dentro de prazo X. Porque no tempo do Eduardo Cunha, ele tinha uns 200 pedidos de impeachment da Dilma e com raiva dela colocou um. Devia ter colocado tudo uma vez, porque tudo que disseram dessa mulher ficou provado. Aí, outro fato, ele quer também que aquele que requereu o impeachment seja punido caso não seja aceito o pedido de impeachment. Quer dizer, isso aí é a maior excrescência constitucional que pode existir. Porque se o promotor denuncia um réu de homicídio e vai subir no plenário, vou dar um exemplo que eu estou dando, o promotor vai ser punido, aí isso pode virar, porque aí, se tiver prazo para o presidente da Câmara Federal, vai ter também para o presidente do Senado. E o Caio Coppola colheu 2.700.000 assinaturas e requereu o impeachment do Alexandre de Moraes, e o Rodrigo Pacheco não colocou em plenário. No meu entendimento, não é preciso ter regimento, tem lei nenhuma. É dever da autoridade praticar o ato a requerimento ou de ofício, não podendo retardar nem deixar de praticar, por força de ser crime de prevaricação
previsto no artigo 319 do Código Penal. Prevaricação. Mais outra coisa. Agora eu vou dizer aquilo que eu ia dizer. Ricardo Lewandowski, descaradamente, me desculpe, viu, descaradamente, foi ao plenário do Senado Federal para presidir a sessão de julgamento da presidenta Dilma Rousseff. Qual era o dever dele? Se o plenário do Tribunal Político acatou o impeachment da Dilma Rousseff, ele não tinha que fazer outra coisa a não ser decretar a cassação dele, para que se fosse convocado, como realmente foi o Michel Temer, para assumir a presidência da República, e ao mesmo tempo decretar 8 anos de perda do mandato da lei, de perda do direito de exercer qualquer função pública em atendimento ao império do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. O que ele fez? E eu vi, eu estava assistindo a sessão plenária do Senado Federal. Antes eu explico por que ele foi pedir a sessão, porque ele está lá. Quando a Câmara Federal autoriza a cassação por 2/3 de seus membros, quem preside a sessão de julgamento do Senado é o presidente do Supremo e o Ricardo Lewandowski, que era presidente do Supremo na época. Aí ficou a Gleice Hoffmann gritando, não vou suspender, não, botar em votação, ele e o pessoal do PT. Aí resolveu botar em votação se deveriam cassar o direito da Dilma de exercer função pública por 8 anos. Senhores, é um negócio imoral. Porque se a Constituição manda aplicar 8 anos, ele não tinha nada que botar em votação. Quer dizer que ele pegou a Constituição Federal, rasgou assim, perante a venta e os olhos de todo o povo brasileiro, que na maior expectativa queria expulsar do nosso Brasil essa quadrilha de petistas sob o comando do Lula. Aí a Dilma recebeu o aplauso, entre aspas, do povo mineiro, porque ela se candidatou ao Senado na última eleição e levou chumbo, não foi eleita. E nós escapamos agora. Em 2018, escapamos da Dilma ser senadora pelo estado do Ceará. Porque tudo foi divulgado que o Ciro Gomes tinha convidado a Dilma. E o PT não aceitou ela ser candidata ao Senado pelo estado do Ceará. Obrigado, viu? Ciro Gomes, você é um santo para o estado do Ceará. Tá certo? Santo entre aspas. E mais outra coisa, pessoal. Vamos ver se a gente expurga essa gente que está acabando com o Brasil. Você dá o pior presidente da República, é o Bolsonaro. Eu assisti a uma live ontem, uma mulherzinha dizendo, eu para poder votar, eu tenho que fazer pergunta a mim mesmo. Eu vou votar em quem? No Bolsonaro, porque diz que ele é contra as mulheres, ele é homofóbico, ele é genocida, ou eu devo votar no Lula? Não, eu tenho que votar no Bolsonaro, porque ele é ladrão, o Lula é ladrão, isso eu vi em redes sociais. Bom, pessoal, está dito e assinado embaixo. Agora vamos ver o que eu tenho hoje de direito. Fizeram perguntas só sobre inquilinato. O cara disse que fez um contrato de locação, a história dele, de 4 anos. E depois de mais de 6 anos, com o contrato prorrogado por tempo indeterminado, artigos 56 e 57 da lei do inquilinato, o cara entrou com a renovatória de locação, dizendo que ele pediu ao juiz uma liminar para permanecer sem ser despejado até o julgamento da ação, e ele pretende renovar a locação por 5 anos. Eu explico já já. Felizmente, ele disse que o juiz não deu liminar. Nem podia dar. Essa é uma história. A outra, o
o conceito era inquilino procurou um defensor público, o defensor requereu a purgação da mora, e ele disse que na conta para pagar, ele pediu o dinheiro emprestado, tinha 10% de honorário. E ele disse, olha, eu sou beneficiário da gratuidade de justiça, como é que eu vou pagar o honorário? Vamos aos fatos. E também o outro perguntou, disse que tinha um contrato de locação só de 1 ano, e já faz uns 5 anos que ele reside, depois que terminou o contrato, residencial. Ele construiu praticamente a casa toda e o cara vendeu pronto sem dar preferência a ele. Então eu vou explicar tudo. Primeiro, renovatório de locação. Essa ação, se realmente o cara que me perguntou está proposta, ela vai ser julgada improcedente. Improcedente. Porque é clara a disposição do artigo 51 da Lei do Inquilinato, que antes a Lei 4494, de 7 de abril de 64, que era a Lei do Inquilinato do tempo da Revolução, era preciso para renovatória de locação um contrato escrito comercial por 5 anos ou mais. E a outra imposição, quem quisesse a renovatória de locação, teria que propor no primeiro semestre do último ano de contrato, sob pena de decadência. Ou seja, se o contrato terminaria no dia 31 de dezembro, o cara tinha que entrar com a ação até o dia 30 de junho, primeiro semestre. Exemplo. Hoje, o artigo 51 da Lei 82/45, de 18 de outubro de 91, que é a Lei do Inquilinato, que só teve vigência a partir de dezembro, 60 dias de vacância. Hoje, o artigo 51 é mais benéfico ao comerciante, porque você faz um contrato de 1 ano, faz um aditivo mais 1 ano, outro aditivo de mais 1 ano, até completar outro aditivo de 1 ano, ou 2, 2 e 1, ou 3, 2, ou 3, 1, 1, ou tudo 1 ano de contrato, desde que um termine e continue o outro, tudo escrito por 5 anos. E no último ajuste, no último contrato, você tem, nos primeiros 6 meses do último ano, você tem que propor ação renovatória. Mas se o contrato for de 6 anos, ininterrupto, aí o seu direito de renovatória pode ser exercido também no primeiro semestre do 6º mês, que é a presunção juris tanto, ou seja, a presunção de direito é que o contrato tem mais de 5 anos e você exerceu dentro do lapso temporal previsto no artigo 51 da Lei do Inquilinato. Isso aí está definido. Prego batido, ponta virada, página virada. Quanto à venda do imóvel ocupado pelo inquilino, nós temos que ver, ele tem um contrato de 1 ano e prorrogou por termo indeterminado por mais 5, 6 anos. Ele está lá. Ele já merece uma denúncia vazia, porque quando o contrato, escrito ou verbal, por tempo indeterminado, tem mais de 5 anos, basta uma notificação, dando 30 dias para desocupar, artigo 62, inciso 5º da Lei do Inquilinato. Mas não é o que interessa, são duas coisas. Primeiro, ele diz que o cara vendeu sem dar preferência. Primeira coisa, mesmo tendo o contrato vencido, ele se prorrogou, o contrato dele não deixa de ser escrito, embora prorrogado por tempo indeterminado. Se tiver lá a primeira cláusula, direito de benfeitorias, se não tiver essa cláusula que ele tem direito de benfeitorias, ou se essa cláusula for omissa, ele pode cobrar benfeitorias que ele realizou no imóvel.
Mas o artigo 35 da Lei de Inquilinato diz lá, se o contrato tiver escrito que o locatário não tem direito a benfeitorias, tudo que ele fizer no imóvel passa a se incorporar ao patrimônio do locador. E também, mesmo prorrogado, ele só tinha direito à preferência se ele registrasse o contrato, embora prorrogado por tempo indeterminado, na matrícula do imóvel em que ele residia. Os artigos 33 e 34 da Lei do Inquilinato dizem que o locatário só tem direito de preferência se ele registrar o contrato em prazo de 30 dias no máximo, depois de feita a venda e antes do registro da matrícula, para poder ele ter o direito de propor uma ação de direito de preferência. Essa ação tem que ser proposta dentro de 6 meses, prazo de decadência contado a partir do registro da escritura em nome do novo proprietário. Esse direito de preferência, ele entra com ação na justiça, pedindo chamado a citação do locador, que é o vendedor, e do comprador. Se ela for julgada procedente, ao que eu tenho certeza não será julgada procedente, porque ele não registrou o contrato, ele, se for procedente, ele vai ter o direito do quê? Primeiro, anular a escritura e expedir uma carta de adjudicação judicial para o registro do nome dele. Para isso é preciso que ele pague todos os emolumentos e o preço pago pelo vendedor devidamente atualizado. Segundo caso, sobre a purgação da mora, terceiro caso, a purgação da mora, o artigo 62, inciso 2º, alíneas A, B, C e D, ele diz o seguinte: se o locatário desejar evitar um despejo, vamos dizer assim, ele pode, no prazo da contestação, requerer a purgação da mora. O que é purgação da mora? É o pagamento dos aluguéis, do IPTU, da multa, condomínio se tiver, tudo atualizado e mais honorário de 10%. Olha bem, se o contrato for verbal ou omisso quanto aos honorários. Se o contrato tiver que ele pagará 20% ou 15% de honorário, também esse percentual vai colocado no cálculo da purgação da mora. Aí, mas eu sou beneficiário da gratuidade judicial. Para a purgação da mora, não existe o direito de evitar o pagamento das custas processuais e honorário de advogado, porque aí você vai ter que pagar os encargos para evitar a rescisão do contrato de locação. Os artigos 98 e seguintes, especialmente o artigo 99 e seus 18 parágrafos, 18 salvinho, né? Não é não. Não sei, me lembro bem. São muitos parágrafos. Eles dizem que o direito de proteção quanto às custas processuais e aos honorários é um direito relativo. Toda a vida, desde a jurisprudência que passou a interpretar o artigo 4º da revogada Lei 1060 de 5 de 250, com suas modificações, inclusive pela Lei 7510/81, né? /88. Esse artigo já tinha sido interpretado assim: o pobre, na forma da lei, deve ser condenado a pagar custas e honorários, condenações que devem ficar suspensas por 5 anos. E dentro de 5 anos, você só pode executar se você conseguir provar que o locatário, o réu, o beneficiário da gratuidade judiciária, ele está em condições de pagar, adquirir o patrimônio, adquirir o carro, adquirir isso, aquilo, mas aí você pode executar. Do contrário, você pode pegar a multa
aplicada pelo juiz se você, porventura, quiser executar uma sentença contra o Paulo na forma da lei. Só que, ao contrário, custas e honorários por procedência ou improcedência de ação ou extinção sem resolução de mérito é uma coisa completamente diferente da purgação da mora. A purgação da mora não isenta o locatário de pagar custas honorários, ainda que não tenha no contrato, entendeu? Você pode na forma da lei. Ou ele paga ou vai despejar. Bom dia para vocês. Nós vamos encerrar por hoje. Amanhã eu estarei de volta com o nosso Facebook ao vivo, Instagram e YouTube, dando mais algumas lições de direito e lamentando o que acontece com o povo brasileiro pela ferida institucional ocasionada propositadamente por excelsos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês compartilhem meus vídeos, eu peço, né? Estou pedindo humildemente, inscrevam-se nos meus canais de YouTube e Facebook. Eu agradeço a todos. Quem é que está na placa aí, João Vitor? Vamos, João. Rápido. Leandro Viana. Hein? Leandro Viana. Como é o nome, ó? Leandro Viana. Leandro Viana, meu sobrinho, mora lá em Tauá. E Marcos Almeida. Marcos Almeida, sabe o que é o Marcos Almeida? Lá de São Paulo. Marcos Almeida, obrigado por você assistir ao meu vídeo. Mais tarde, ninguém conta o número de pessoas que vai curtir, que vai assistir a todas essas minhas manifestações. Acredito que eu não errei nada, não. Se eu errei, vocês colocam sim. Se eu acertei, bota não. Ou então gostei ou não gostei. Bom dia. Qualquer manifestação de direito ou uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, vocês podem pedir por uma simples mensagem de voz ou de texto pequenininha para o meu WhatsApp. Mas antes quero dizer para você, Marcos Almeida, lá em São Paulo, Rio, todo canto, o mundo todo. Quem quiser ouvir o meu programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção Xarense, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 23 horas até 2 da madrugada de domingo, basta você estar assim, am620.com, ou então botar radiodvc.com ou Rádio Web Pajeú, que vocês vão encontrar o meu programa, entendeu? Ao vivo e a cores, como diz o outro. Só a música dos anos dourados com a parte final, que é o grande momento de Nelson Gonçalves. Olha o meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Bom dia, obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.